Olá, seja bem-vindo ao canal Contando Histórias com Raquel Schulter. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos começar a leitura do livro As Sete Necessidades Básicas da Criança, do autor John Drescher, editora Mundo Cristão. Prefácio. Davi entregou ao pai seu boletim. Enquanto este se mantinha silencioso, ainda em estado de choque, Davi perguntou: Pai, você acha que essas notas são resultado da hereditariedade ou do ambiente? Muitos pais hoje não estão certos se os problemas de seus filhos são resultado do que herdaram ou aprenderam de seus pais, ou das pressões e dos padrões produzidos pela sociedade. Os pais norte-americanos são os que mais consomem livros em todo o mundo sobre o cuidado dos filhos. Todavia, muitos pais sentem-se desanimados e ficam se perguntando o que ou quem é responsável pelo comportamento da criança. Criar filhos nunca foi tarefa fácil e hoje tudo piorou. O mundo parece estar girando cada vez mais rapidamente. Uma avalanche de novos conhecimentos se precipita sobre ele. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas experimentadas pelos pais. A nova geração tem de competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa. Isso significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, abnegação, amor e trabalho. Nada, porém, é mais compensador do que observar uma criança seguindo em direção à maturidade e independência. Jamais teremos uma oportunidade maior do que essa de ajudar os filhos a se tornarem pessoas que aceitam a responsabilidade e uma vida reta. Ao tomar consciência da enorme tarefa que é criar filhos, podemos ficar paralisados pelo medo ou sentir-nos fortalecidos pela fé. Vamos sentir-nos vencidos pelos perigos e problemas ou desafios por possibilidades e potencial. De acordo com o que ouvimos dos psicólogos, por meio de estudos feitos do bom senso do autoconhecimento, concluímos que cada criança tem certas necessidades básicas. Os adultos possuem também essas mesmas necessidades, qualquer que seja a sua idade. Todavia, os capítulos que seguem indicam que a satisfação dessas necessidades é de suprema importância nos primeiros anos, quando são mudadas as atitudes e abordagens para com a vida. Se tais necessidades não forem satisfeitas bem cedo, a criança ficará perturbada e buscará satisfação em direções erradas e por vezes prejudiciais. O psiquiatra Karl Menninger afirma que seguimos em uma dessas duas direções se nossas necessidades básicas não forem satisfeitas. Retiramo-nos e concentramo-nos em nós mesmos, o que ele descreve como reação de fuga. Ou desenvolvemos a reação de conflito, tornando-nos agressores dos demais. Este pequeno volume discute 7 necessidades mais básicas da criança em crescimento, assim como as de todos nós por meio da vida. O conteúdo dos capítulos que se seguem começou como pequenas palavras de 10 minutos cada, precedendo discussões mais prolongadas de vários assuntos. Com o passar dos anos, elas foram desenvolvidas por meio de leituras e observações. A forma final foi elaborada após um encontro com 30 pais, em que a ideia foi discutida e debatida. Sou grato a uma grande variedade de pessoas, livros e artigos. Alguns deles estão citados na bibliografia, mas há muitos que eu já não me recordo. Desde a primeira edição deste livro, em 1985, o mundo e a família mudaram radicalmente. Existe uma quantidade imensa de livros e outros recursos relacionados à família disponíveis hoje. Muitas famílias recém-formadas estão levando o assunto a sério. Há diversos serviços e agências empenhadas em auxiliar famílias. Sabemos também que o divórcio, os lares de pais solteiros e as famílias mistas têm se multiplicado. Existem poucas famílias, se é que elas existem, que não sofreram de alguma maneira essas influências. A violência e o abuso invadiram nossa cultura, enquanto o esporte e o entretenimento se mostram cada vez mais bárbaros. O termo estresse é tão comum que alunos da pré-escola já falam em estar estressados.
Até o final do ensino médio, muitos já haviam buscado ajuda profissional para tratar a ansiedade. Foi feito um esforço sincero em prol de apresentar um livro prático, pessoal e simples, que servisse de apoio para famílias, grupos de debate, aulas na igreja, encontros de famílias e outros. Foram utilizados inúmeros subtítulos a fim de facilitar a leitura e referência, e no final de cada capítulo foram incluídas perguntas como estímulo à discussão dos vários temas. Este livro está sendo publicado com a oração sincera de que possa prestar auxílio a muitos pais na difícil, mas compensadora responsabilidade de satisfazer melhor as necessidades básicas dos seus filhos. Assinado John Drescher. Trabalhamos durante muitos anos como uma equipe profissional, ao mesmo tempo em que desempenhamos nosso papel de pais e avós praticantes. Quando o livro 7 Necessidades Básicas da Criança chegou, nós o lemos, conversamos sobre ele e escrevemos em conjunto esta introdução. Este livro é gostoso de ler e estamos certos de que muitos pais tirarão proveito dele. O autor conhece bem os conceitos básicos do desenvolvimento infantil. Ele selecionou cuidadosamente seu material a fim de dar ao leitor uma ideia do que é geralmente aceito sem detalhes enfadonhos. O tratamento dado às necessidades das crianças é exposto em termos emocionais e espirituais. Numa época em que as necessidades são consideradas tantas vezes como coisas, esta é uma ênfase muito positiva. As fontes de autoridade foram bem equilibradas. O autor claramente considera os pais, os poetas e as pessoas de experiência prática, tais como juízes, assim como os profissionais em desenvolvimento infantil, tendo percepção quanto às necessidades das crianças. Ele também compartilha de sua grande experiência pessoal de maneira proveitosa. Cada um dos temas abordados nos capítulos se projeta por todo o livro. A disciplina, por exemplo, embora constitua um capítulo, é igualmente o foco de outros assuntos relevantes. Apesar de o livro ocupar-se principalmente de crianças, ele não se concentra tanto na criança como na pessoa. As crianças são vistas como parte da constelação maior da família em seu mundo. O uso de um anedotário considerável faz que o leitor pense: ele está falando comigo. Esse talvez seja um dos resultados úteis de o material ter sido preparado em conjunto com grupos de pais, sendo, portanto, realista e sem exigir demasiado deles. John Drescher espera, evidentemente, que seus leitores se comuniquem com ele. No final de cada capítulo foram introduzidas perguntas e assuntos para novas discussões. Os leitores que tirarem proveito das oportunidades para discutir e reagir às palavras do autor irão se beneficiar mais do livro. Você pode ir além das simples respostas às perguntas e fazer as próprias perguntas. Por exemplo, o autor está exigindo demasiado dos pais? Não exige o bastante? A arte de ser pai tem necessariamente de ser uma responsabilidade enfadonha? E a alegria que os filhos trazem aos pais? Como eu definiria o desafio de ser pai? A editora deve ser cumprimentada por publicar um livro assim tão valioso e útil, que se ocupa da questão mais básica da sociedade humana, a qualidade de nossos filhos. Introdução escrita por Evelyn M. Duval e Sylvanus M. Duval.